Quero começar por agradecer o convite para participar nesta conferência sobre construção sustentável, em nome do Conselho Diretivo da Região Sul, Saúde a Iniciativa e o Colégio de Engenharia Civil, pois este é um tema muito atual e de elevado impacto económico, em que a engenharia portuguesa pode dar um enorme contributo. A transformação digital no setor da engenharia civil representa um grande impacto pela partilha de informação, pela automação de processos, redução de custos, enquanto se aumenta também a qualidade do trabalho final. A metodologia BIM permite a transição de informação entre diversos agentes e ao longo do ciclo de vida da obra, de forma simples, standardizada, facilitando a comunicação, seleção de materiais e componentes e também a otimização de gestão global da obra. A tecnologia e os sistemas de informação, em particular, estão presentes hoje em todos os setores e, quando bem aproveitados, permitem alcançar enormes benefícios, seja na poupança de custos ou no aumento da qualidade final do projeto. A adoção de práticas e estándares adotados pelos principais intervenientes na obra simplifica drasticamente toda a comunicação, reduz riscos e falhas e permite uma colaboração mais eficaz. Contamos convosco para introduzir inovação e novas práticas no setor da construção. A Ordem dos Engenheiros está ao vosso dispor, em particular na minha pessoa e do Conselho Diretivo da Região Sul, para em conjunto entregarmos mais valor às organizações e à sociedade. Muito obrigado. Boa tarde. Então, cabe-me a mim dar início à conferência propriamente dita. Portanto, o projeto de investigação C-Classe pretende contribuir para a economia circular na construção, através da proposta de um sistema de classificação de informação sobre construção nacional otimizado para a componente de sustentabilidade e para os processos digitais BIM, que permita melhorar o desempenho dos edifícios, bem como reduzir os resíduos através da utilização de ferramentas digitais de gestão e seleção informada dos elementos. O sistema de classificação sobre a construção nacional otimizado para a sustentabilidade será, conforme já referi, orientado para a metodologia BIM e servirá não só a componente de sustentabilidade, mas também os restantes usos BIM. Pretende-se que o sistema proposto venha a ser usado e implementado por profissionais de projeto, construção e responsáveis pela gestão e manutenção de edifícios, permitindo unificar a terminologia a todas as escalas e facilitando a comunicação, seleção de materiais, bem como os impactos dos edifícios ao longo do seu ciclo de vida. Na primeira parte da conferência, portanto, vamos dividir em duas partes. Uma primeira parte em que estarão presentes e farão as suas apresentações o coordenador do projeto, o professor Ricardo Rezende, do ISCTE, e alguns dos parceiros. Designadamente, temos da parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil o engenheiro Rodrigo Lima e da parte do ZEILAB o arquiteto João Miranda. A segunda parte da conferência compreende uma mesa redonda em que participam, para além dos participantes da primeira parte, a engenheira Margarida Magina, por parte da Quadrante, o arquiteto Ricardo Camacho, pelo Comitê para a Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos, e o professor José Diniz Silvestre, pelo IST. Portanto, a apresentação geral do projeto será efetuada de imediato pelo professor Ricardo Rezende. O professor Ricardo Rezende é, desde 2011, professor auxiliar no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE, é licenciado em Engenharia Civil, mestre em Engenharia de Estruturas e doutorado em Engenharia Civil também. Desde 2010, no ISCTE, investiga a digitalização da indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação. Os principais tópicos são a sustentabilidade da construção, a automação dos modelos BIM para o projeto, construção e gestão de edifícios, fusão de modelos BIM e sensores, realidade virtual e aumentada, aplicada à gestão de processos colaborativos em construção. Tem assumido diversos cargos de gestão académica, coordenador da área científica de tecnologias da construção do mestrado em arquitetura, subdiretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e coordenador do Grupo de Investigação Digital Living Spaces do Centro de Investigação e Estágio. É membro da Comissão Técnica CT 197, Mirror Committee do CNTC 442 e ISO-TC 59 e membro da direção do Capítulo Nacional do Building Smart. Portanto, pedi então ao professor Ricardo Rezende para fazer a sua apresentação. Está sem som. Já está a funcionar? Já está, já okay. Está com som. Obrigado. Quero agradecer em primeiro lugar à Ordem dos Engenheiros pela organização deste evento e depois a todos os colegas de painel que acederam aqui a partilhar os seus conhecimentos e trazer diferentes perspectivas. Este é um projeto multidisciplinar,
como se vai ver já de seguida, mas a questão da sustentabilidade e da digitalização tem em comum serem um problema que tem que ser abordado por todos, em todas as suas dimensões, de formas diferentes, mas complementares pelas diversas profissões, pelos arquitetos, pelos engenheiros de estruturas, dos vários sistemas, pelos engenheiros de ambiente. Portanto, não podemos pensar aqui só numa componente da sustentabilidade. Aliás, estando eu, sendo eu professor no ISCTE, até sou quase obrigado depois a pensar ou a falar também da componente social da sustentabilidade, que é um aspecto menos palpável, mas não menos importante. Então, eu vou aqui partilhar o ecrã para começar aqui a apresentação. Penso que se está a ver a apresentação. Sim. Sim. O projeto C-Classe, portanto, é um projeto financiado pelo EEA Grants em Portugal, portanto, um mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, e, portanto, é um projeto que já está a entrar agora no último semestre, termina no fim deste ano, começou em outubro de 2019, outubro de 2020, e tem 5 parceiros. Temos 5 parceiros que vêm de 3 instituições de investigação, o ISCTE, a Universidade do Minho e o LNEC. Cada um de nós traz valências, traz conhecimentos e experiências diferentes, o ISCTE com a experiência do curso de arquitetura, mas também do Centro de Investigação, o ISTAR, onde trabalhamos com tecnologias de informação em fusão ou aplicadas à indústria da construção. A Universidade do Minho, muito pioneira na implementação, na divulgação do BIM em Portugal, e o LNEC, também pioneiro na investigação na área do BIM, da normalização da construção, da sustentabilidade. E depois temos 2 parceiros, Marta Campos Arquitetos, que é um pequeno ateliê, pequeno em número de, como se diz, em número de pessoas do Porto, mas com uma sofisticação no uso do BIM muito rara aqui em Portugal, ou seja, trabalham principalmente em projetos de reabilitação, não de grandes dimensões, mas com uma sofisticação muito grande no uso do BIM. Aliás, a arquiteta Marta Campos é formadora nos cursos BIM da Ordem dos Engenheiros, desde a sua primeira edição, e está ligada a quase todas as iniciativas relevantes no BIM em Portugal, traduções de normas. Está agora no Conselho, é vice-presidente do capítulo português de Building Smart. Finalmente, o ZEILER, que é um ateliê de arquitetura norueguês, que tem uma delegação cá em Portugal, então nós relacionamos com as duas, com a casa-mãe, com a delegação portuguesa, e, portanto, é um ateliê com uma filosofia, com uma dimensão apreciável, são 130 pessoas na Noruega e mais quase 10 em Portugal, e, portanto, trazem também, por um lado, a experiência da sustentabilidade num mercado muito mais maduro e exigente que o nosso. Portanto, a Noruega está agora a fazer experiências à escala real do que será construir a partir de 2030, exatamente, de 2030, com grandes exigências, voluntariamente com grandes exigências a nível da sustentabilidade dos edifícios, e nós temos aprendido muito com isso. E, por outro lado, também a nível do BIM, usos muito sofisticados, muito experientes, muito rotinados, também nos têm dado grandes lições e têm partilhado esse conhecimento. Pronto, o que é que trata este projeto? Este projeto tem uma premissa inicial, ou 2 premissas iniciais, que eram válidas, que nós pensámos nela no início do projeto, que hoje em dia está cada vez ainda mais. Nunca pensaríamos que fosse tão rápido ou que houvesse estes fatores que temos agora, que levassem a esta grande escassez de materiais. Toda a escassez de materiais traduz-se em preços muito mais altos, e não é só a inflação atual. E depois a questão da sustentabilidade, que tem sido um pouco apagada das notícias momentaneamente pelos acontecimentos atuais, mas que não, neste momento já temos, ou seja, esta semana, por exemplo, já está de novo
no topo das nossas preocupações com esta onda de calor que é anormal. E, portanto, isso leva que na construção temos, por um lado, há obras que temos que fazer, que não tínhamos que fazer há uns anos, temos que fazer obras de drenagem urbana porque temos eventos pluviais muito mais intensos, temos que fazer proteções contra o fogo, temos que calcular subidas das águas, mas depois também temos maiores exigências de habitabilidade e conforto e temos que fazer tudo isto e continuar o chamado business as usual, com umas exigências de menores emissões de CO2, menor gastos de materiais, menores emissões de outros gases de efeito de estufa, por aí fora. Por outro lado, temos aqui este quadro político internacional que não sabemos quando é que as cadeias de abastecimento vão voltar a estabelecer-se, não sabemos se os materiais vão continuar a fluir de forma fluida pelo planeta, como acontecia e como hoje não acontece, ou se vamos ter os grandes blocos a isolar-se e a fazer menos trocas e trocas mais difíceis em tarifas aduaneiras, principalmente no que trata dos materiais dos materiais necessários para a eletrificação, mas também o próprio aço e o alumínio estão neste momento com grandes dificuldades de abastecimento, não sabemos o que é que vai acontecer. A terceira grande tendência que nós temos, que é quase um fait divers, é esta questão da digitalização. Digitalização dos processos, novos negócios, novos modelos de negócio que surgem um pouco por todo o lado, ainda não chegaram à construção, mas hão de chegar. Mas depois também temos uma questão com que já nos defrontamos hoje na construção, além das dificuldades da digitalização, de aprender estas novas tecnologias, em pagar os novos softwares, tudo isso que é a grande falta de mão de obra que se registra hoje em dia. E, portanto, há falta de mão de obra nas obras, há falta de mão de obra nos gabinetes de projeto e o que se pensa é que isto estará para ficar. O que é que isto depois nos diz? Como é que fica a construção sustentável no meio disto tudo? Temos esta ambição atual da economia circular, ou seja, de não consumir recursos, de manter os recursos, os materiais em circulação, não saírem, ou seja, quando entram no sistema produtivo, não saem para aterro, são continuamente reutilizados, já não se fala de reciclar, mas fala-se de reutilizar, ou seja, de não fazer o downgrade, ou seja, que os materiais não sejam pura e simplesmente, por exemplo, o botão, não seja pura e simplesmente britado e reincorporado, mas seja utilizado na sua função estrutural, o que é, não sabemos como é que o devemos de fazer, mas o mesmo se aplica aos materiais de vestimento, aos divisórios, aos vãos, às portas, às janelas, a tudo isso. E depois temos as ferramentas que nos permitem pensar e trabalhar sobre isto tudo. Temos as certificações ambientais de sustentabilidade, temos as certificações as mais utilizadas internacional, as certificações internacionais mais utilizadas no nosso país são o LEED e principalmente o BREEAM, mas também temos um sistema de certificação de sustentabilidade dos edifícios nacional, o LEEDER, e portanto, que são sistemas que acompanham o projeto do edifício todo, mas são um sistema de certificação, com certeza que conduzem a um projeto e a uma construção mais sustentável. Depois temos ferramentas, aqui o software mais utilizado de análise de circularidade na construção, o OneClick LCA, mas depois também temos muitos outros softwares, ferramentas e metodologias a ser desenvolvidas, que o exemplo de um projeto do EcoBeam, também financiado pelo EEA Grants. E, portanto, aqui temos, então, não ferramentas de certificação, não sistemas de certificação, mas ferramentas que nos ajudam a calcular os impactos dos edifícios na fase de projeto. Finalmente, temos, neste momento, a implementação de metodologia Levels, que cai aqui um pouco, não é nem um sistema de certificação, nem um método de cálculo, embora esteja aqui no meio e aponte formas de calcular os impactos dos edifícios, que está neste momento em desenvolvimento pela União Europeia, portanto não sabemos ainda exatamente
como é que vai ser aplicada, se vai ser obrigatório utilizá-la, em que contextos, mas percebe-se, sabe-se já que vai ser extremamente importante e relevante a nível europeu. O projeto C-Classe, pronto, a segunda premissa é que, e já foi falado logo na introdução, a digitalização é essencial para enfrentar todos os desafios que temos hoje. Não é suficiente, não é condição suficiente para resolvermos o problema, porque, acima de tudo, na construção lidamos com matérias, portanto, precisamos de materiais, precisamos de produtos na construção com produção sustentável e que possam ter várias vidas, mas a nível do projeto, acima de tudo a nível do projeto e a nível depois do planeamento da construção e mesmo da construção, as ferramentas digitais, em particular o BIM, são essenciais para podermos enfrentar este problema, este desafio. Quando nós trabalhamos nesta área há algum tempo, ou mesmo quando começamos a olhar ao princípio para esta área, primeiro pensamos num software, então qual é o software que eu tenho que usar, e normalmente apontam-nos para o Revit ou para o Archicad, cá em Portugal, principalmente para o Revit, mas também para o Archicad, mas depois, passado algum tempo, começam a aparecer dezenas de outros softwares, alguns gratuitos, outros que não são gratuitos, e começamos a perceber que isto é muito mais confuso e que o BIM serve para fazer muito mais do que desenhos e renders 3D, e começamos a perceber que ele é uma ferramenta de cálculo ou de suporte ao cálculo. E, portanto, é aqui que nós nos inserimos, é como é que podemos utilizar o BIM, ou as ferramentas BIM, como é que as poderemos utilizar, mas como é que podemos potenciar estas ferramentas para ajudar os projetistas a tomar boas decisões informadas, relativamente à sustentabilidade dos seus edifícios numa fase inicial do projeto. Ou seja, para as fases mais avançadas há ferramentas muito sofisticadas, para as fases iniciais eu tenho aqui o paralelo com as ferramentas de cálculo estrutural, e nós hoje em dia qualquer projeto faz uma análise, já não 2D, uma análise 3D por elementos finitos, utilizando o SAP 2000 ou o robô, e isto já é corriqueiro, entrou dentro do workflow dos projetistas de estruturas, em condições muito especiais, ou condições que isso se revela necessário, fazemos análises ainda mais sofisticadas, e depois aí entramos depois dentro do domínio da sofisticação, da investigação, quando necessário, mas a verdade é que estas ferramentas entraram dentro do workflow de um projetista de estruturas. Tem que acontecer a mesma coisa para a sustentabilidade, e estas ferramentas têm que surgir no início, quando são a ser tomadas as grandes decisões dos edifícios e não só, mas em particularmente aqui sobre os edifícios. Portanto, quando falamos de sustentabilidade da construção, estamos a falar de qualquer sustentabilidade ou de impactos ambientais, estamos a falar de inúmeros impactos. Uma análise de ciclo de vida dá-nos 14, se não estou em erro, não sou perito na área, depois o professor José Silvestre é perito na área, pode corrigir, mas temos 14 indicadores diferentes, e é uma análise que demora tempo, uns dias pelo menos, a ser feita, mesmo acelerando, mesmo tendo excelentes ferramentas. A nossa experiência com os parceiros da Noruega é que nas fases iniciais, nas fases em que se tomam as grandes decisões sobre os projetos, sobre os edifícios, o carbono incorporado é para o carbono incorporado que eles olham. E têm orçamentos de carbono incorporado para cada edifício. O que é que isto quer dizer? Que neste edifício podemos utilizar no máximo X quilogramas de carbono, ou podemos emitir no máximo X quilogramas de carbono na construção do edifício, portanto, considerando nos materiais que temos dentro do edifício. Depois temos o carbono operacional, que corresponde a toda a energia e que é necessário usar energia, não só energia, mas especialmente energia, que é necessário usar para manter o edifício a funcionar durante o seu tempo de vida. 60, 70, no caso da Noruega, neste momento começam a pensar em 120 anos, em quase qualquer edifício. E, portanto, aqui o que nós queremos
que estamos a desenvolver é potenciar o valor que já existe nos modelos BIM através da classificação destes modelos. Como é que isto funciona no fundo? Desenvolvemos ou adaptamos um sistema de classificação, está aqui a componente mais simples, diz apenas que isto é uma parede, e quem trabalha com modelos BIM sabe que não é sempre líquido que um elemento de parede seja modelado utilizando as ferramentas da categoria certa. E então desenvolvemos um modelo, um sistema de classificação para a construção que não se limita a utilizações para a sustentabilidade, nem para o BIM. Adaptámos o modelo, o sistema de classificação Uniclass 2015, em todas as tabelas, e damos aqui exemplos de classificação que, quando aplicadas aos produtos de construção, temos aqui uma hierarquia de complexidade. Esta tabela, elementos e funções, diz-nos que isto é uma parede. A tabela sistema vai-nos dizer isto é uma parede de alvenaria, ainda não nos diz se é de pedra, se é de cerâmica. E depois temos a tabela produtos, e agora já nos vai detalhar. Não, isto é uma parede e tem composta por estes produtos. E, portanto, em fases diferentes do projeto, nós podemos aplicar estas diferentes classificações. Temos o sistema disponível para ser descarregado, para as tabelas serem descarregadas. Temos uma ferramenta de pesquisa no endereço do nosso site. Convido todos a visitar, ceclass.pt. E, desculpem. E depois temos ferramentas e tutoriais sobre como utilizar este sistema de classificação no Revit, no Archicad e a conversão para modelos IFC. Temos também outra vertente do projeto que estamos a desenvolver os Product Data Templates. O que é que são estes PDTs? São, no fundo, as fichas que contêm a informação sobre cada produto da construção, de forma normalizada e de forma que pode ser lida não só por pessoas, mas também por máquinas. A ideia de toda a metodologia BIM é que a comunicação flua e não seja preciso andarmos nós, humanos, a copiar de um lado para o outro e interpretar, mas que os diferentes softwares consigam agarrar a informação de um lado, perceber o contexto e reutilizar essa informação sem estar a haver perdas, erros de erros de interpretação e perdas de tempo, do nosso tempo precioso que é utilizado em tarefas que exigem mais inteligência do que fazer transferência de informação. E estamos neste momento a dar os toques finais, literalmente os toques finais na primeira versão de uma ferramenta que nos permite estimar para um modelo BIM de estruturas de edifícios o consumo de materiais, a produção de resíduos e a produção, as emissões de carbono associadas à produção dessa estrutura. Eu queria aqui, rapidamente, acho que isto aqui a apresentação saltou, mas vou deixar para os meus colegas do projeto a apresentação do sistema Levels e dos pilotos, onde se podem ver como é que um edifício classificado funciona. Pronto, agradeço a atenção e a todos a assistência e aos parceiros do projeto e não só aos parceiros do projeto, mas outros parceiros não oficiais que nos têm dado um grande apoio e com os quais temos colaborado. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Passamos então desde já para a apresentação do engenheiro Rodrigo Lima, subordinado ao tema Sistemas de Classificação e Levels. O engenheiro Rodrigo é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza, no Brasil. É pós-graduado em Building Information Modeling in Integrated Project Delivery pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia e atualmente é aluno do mestrado integrado em Arquitetura no IST. É também bolseiro no LEC, no projeto C-Class, tem como interesses científicos o BIM, a economia circular, o controle de custos e o planeamento de obras. Portanto, dou a palavra ao engenheiro Rodrigo. Obrigado, professora Maria João. Obrigado também pela sua oportunidade de poder mostrar o nosso projeto. Eu vou tentar ser um bocado mais rápido, então vou passar alguns slides aqui.
professor Ricardo já contextualizou a questão da sustentabilidade no projeto C-Class. E o projeto precisava de uma base para ter um ponto de partida para a sua vertente da sustentabilidade. Então, nós tentamos ver o Pacto Ecológico Europeu, onde foram estabelecidas metas para redução e para a circularidade dos materiais. E pronto, como podemos ver, o nosso setor é um setor que consome muito material, muita energia. E a Comissão Europeia propôs uma abordagem chamada Levels, que é uma abordagem que tenta ter uma linguagem mais ligeira para que isso tenha uma melhor aceitação e uma mais fácil aplicação pelo mercado. Então, deixa eu passar isso. Aqui são os objetivos, que é exatamente a questão de ser um ponto de entrada simples para a circularidade, identificar pontos-chave dos edifícios pensados para o futuro e sustentáveis e eficientes, e ser uma ferramenta valiosa e também comum a todos os países membros da União Europeia, e não menos importante, uma ferramenta sem custo. Os levels levam esse nome porque eles funcionam em 3 níveis, eles podem ser aplicados em 3 níveis, mas também não necessariamente são aplicados nos 3. Vamos ver mais à frente que alguns indicadores só são aplicados em alguns níveis. O nível 1, ele vai ser aplicado na fase conceitual do projeto. É uma aplicação mais, digamos, menos pormenorizada. O nível 2 são aplicações no projeto detalhado, no estágio de construção da própria obra. E o nível 3 já é um nível de monitorização, que vai atuar mais no projeto as-built e no estágio de utilização do edifício. Esses levels eles podem se complementar e, tendo um processo bem montado, os dados do nível 3 podem retroalimentar o nível 1 e, assim, ter um melhor resultado com base nos próprios números obtidos pelas empresas. Bem, como eu já disse, o level 1 ele vai nas fases de definições iniciais e no projeto conceitual. É uma avaliação qualitativa de fase inicial e fornece uma estrutura simples que pode ser apresentada aos clientes para dar apoio aos aspectos de sustentabilidade. O level 2 pode ser subdividido nessas 3 fases, o projeto básico, o projeto detalhado e o projeto de construção. É uma avaliação mais quantitativa do desempenho concebido. Permite a comparação entre diferentes opções de concessão e monitorização da construção, de acordo com unidades e métodos padronizados. E o level 3 é o de monitorização, onde vão ser verificados os dados que foram aplicados no level 1 e 2, para que se tenha uma melhor base para a aplicação dos levels e um melhoramento, uma melhoria contínua do sistema. Os levels se dividem por áreas temas, são 3 delas, que são áreas de interesse da União Europeia, que são os usos de recursos e desempenho ambiental, saúde e conforto, o custo, valor e risco. Essas 3 áreas se subdividem em 6 macro-objetivos, e o primeiro, relacionado ao uso dos recursos, é a emissão de gases do efeito estufa ao longo do ciclo de vida dos edifícios, o ciclo de vida dos materiais circulares e eficientes em termos de recursos, e o uso eficiente dos recursos hídricos. Associado ao segundo tema, tem o macro-objetivo 4, que são os espaços saudáveis e confortáveis. Esses estão mais relacionados à arquitetura, de certa forma. E o tema 3, que é o custo, valor e risco, que é a adaptação e resiliência às mudanças climáticas, o custo e valor do ciclo otimizado, de vida otimizado. Esses 6 macro-objetivos dão origem a 16 indicadores, que esses indicadores é o que vão, na prática, medir a eficiência dos edifícios. Então, temos associado ao macro-objetivo 1, o desempenho energético no estágio de utilização do edifício, o potencial de aquecimento global do ciclo de vida. No macro-objetivo 2, são as listas de quantidades de materiais e vida útil, os materiais e resíduos de construção e demolição, projeto para adaptabilidade e renovação e a concessão para desconstrução, reuso e reciclagem.
O macroobjetivo 3 só tem um indicador, que é o consumo de água no estágio de utilização também. O 4, que diz respeito ao conforto, é a qualidade do ar interno, o tempo fora da faixa de conforto térmico, a iluminação e conforto visual, acústica e proteção sonora. O macroobjetivo 5, que é a relação mais associada às mudanças climáticas, a proteção da saúde e do conforto térmico dos ocupantes, o aumento do risco de condições meteorológicas extremas e a drenagem sustentável. O macroobjetivo 6 trata dos custos do ciclo de vida e a criação de valor e exposição ao risco. O projeto C-Classe, então, elegeu o macroobjetivo 2 para ser o ponto de partida, por tratar mais da questão da reutilização, do reuso, da reciclagem, então, e também da desconstrução. Então, esse foi o foco onde nós aprofundamos essa investigação. Aqui é uma tabela que mostra, deu uma visão geral dos macroobjetivos e onde eles são aplicados. Nem todos podem ser aplicados a todos os níveis, e essa é uma tabela para mostrar que alguns não vão até o nível 3. O macroobjetivo 2, dos ciclos de vida dos materiais circulares e eficientes em termos de recurso. Busca otimizar a concessão do edifício para suportar os fluxos enxutos e circulares, incluindo a utilização e quantidades de material de construção, minimizar os resíduos de construção e demolição gerados para otimizar a utilização do material, os ciclos de subutilização e flexibilidade para se adaptar às mudanças e o potencial de desconstrução em oposição à demolição, que isso vai exatamente dar origem aos 4 indicadores desse macroobjetivo. Esse indicador número 1 foi o que o professor Ricardo mostrou agora há pouco, foi o que deu origem àquele cálculo da questão dos materiais. É um indicador que tem por objetivo fazer uma lista de quantidades e, consequentemente, convertê-la em uma lista de materiais. Estimam e medem a massa de produtos e materiais de construção necessários para completar partes definidas do edifício, agrupadas sob a estrutura invólucro e núcleo. No caso de serem introduzidos dados de custos opcionais, os custos de cada entrada também serão medidos, e as massas e custos de uns materiais ao longo do ciclo de vida do edifício podem ser medidos. Para essa medição, no site do Levels, da Comissão Europeia, eles desenvolveram uma calculadora. Bem, como o professor também disse, essa diretiva ainda é um work in progress. Então, nós testamos essa calculadora e ela ainda há algumas limitações para ela, mas eles vão disponibilizar essa calculadora, que antes era feita através de folhas de cálculo em Excel. Para isso, nós resolvemos criar alguns parâmetros que podem ser utilizados no sistema de classificação, que vão ajudar a classificar essa informação e, de certa forma, automatizar essa informação. Esses são relacionados ao indicador 2.1, que é o local de aplicação, como vimos mais acima, a constituição dos materiais e a vida útil presumida, que é um dado, é um valor. O indicador 2.2 diz respeito aos materiais e resíduos de construção e demolição, e tem por objetivo identificar os tipos de resíduos de materiais, que está associado à lista de resíduos da União Europeia, e estimam e medem ainda a quantidade total dos resíduos gerados. Essas também são alguns parâmetros que estamos sugerindo para serem aplicados no sistema de classificação. O 2.3 é a concessão para adaptabilidade e renovação. Esse já é um pouco mais complicado de adaptar, mas nós, até o fim do projeto, teremos essa adaptação. Mas é uma avaliação semi-quantitativa da medida em que a concessão do edifício poderia facilitar a adaptação futura à evolução das necessidades. Então, esse envolve, basicamente, são 3 aspectos, que é a distribuição dos espaços, como, por exemplo, as métricas das colunas, permitindo uma maior flexibilidade dos espaços, o padrão da fachada também, que vai também nesse sentido,
sistema de parede interna e tamanho das unidades, a alteração nas instalações, o que pode se prever de instalações, de forma que eu possa alterar tanto o uso, como também a reorganização do espaço dentro dos edifícios, e alterações da fachada e estrutura do edifício. A relação da fachada, se ela é estrutural ou não, se porta carga ou não, isso também vai influenciar nessa questão da adaptabilidade. E também, não menos importante, o 2.4, que é a concessão para desconstrução, reuso e reciclagem. É um indicador que fornece uma avaliação semi-quantitativa na medida em que a concessão do edifício poderia facilitar a futura recuperação de materiais para reutilização e reciclagem. Aqui também são algumas sugestões possíveis de classificação. Essa é uma necessidade, por exemplo, do Zalato, desde o início do projeto, que foi colocada a classificação desses materiais. Eles fazem essa classificação do que pode ser reutilizado, o que necessita de algum reparo e o que já não pode mais ser utilizado. E as conclusões, que é propor dar a sua contribuição unida à metodologia BIM à sustentabilidade, que é o objetivo principal do projeto, criando esse sistema de classificação, utilizar a abordagem Levels proposta pela União Europeia para dar sustentabilidade, dar suporte a decisões mais sustentáveis. A questão dos levels que se dividem nesses macro-objetivos, como foram mostrados agora há pouco, e pronto, com um enfoque principalmente no macro-objetivo 2, por uma opção do projeto. E através desses parâmetros serem facilitadas simulações e cálculos, utilizando outras ferramentas também, que possam tornar as construções mais sustentáveis e inovadoras. Muito obrigado. Microfone. O microfone está desligado, professor Maria João. Peço desculpa, obrigada. Obrigada, Rodrigo. De nada. Aqui qualquer coisa não está a correr bem, pronto. Tenho a mão levantada, mas não é para pôr nenhuma questão, foi aqui uma falha minha. Então agradeço ao Rodrigo desde já a sua apresentação e passamos, sem mais demora, para o arquiteto João Miranda, que nos irá apresentar os casos piloto do projeto C-Classe. O arquiteto João Miranda é arquiteto e investigador, tendo integrado a equipa do ZELEB desde 2020, conta com experiência em diversas fases de projeto em BIM, colaborando com diversas equipas multidisciplinares de projeto, tais como algumas equipas norueguesas, Kvalti, Sander Kaivan, Soria Hag e os próprios ZELEB. Portanto, passo a palavra ao arquiteto João Miranda. Muito obrigado. Conseguem ver a tela, certo? Sim. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer a possibilidade de participar nesta sessão, organizada pela Ordem dos Engenheiros, à qual terei o gosto de conhecer presencialmente, ainda esta semana, por outro compromisso profissional. E devidamente acompanhado por este excelente painel de profissionais das diversas áreas. Encontro-me hoje como arquiteto e investigador do Ateliê Internacional A-Lab, parceiro do projeto C-Classe, onde tive a oportunidade de participar ativamente desde a produção de materiais de concepção, divulgação e outros, bem como auxiliar, partilhar conhecimento, tanto sobre o contexto norueguês como português, sempre numa perspectiva aberta de colaboração e cooperação. No desenvolvimento dos pilotos do projeto, foram tomadas duas decisões: a definição das tipologias de projeto e o nível de classificação, bem como a definição de uma metodologia para essa mesma classificação. Os projetos piloto desenvolvidos em Revit foram selecionados pelos gabinetes de arquitetura parceiros, ou seja, a A-Lab e o Ateliê Marta Campos.
tendo sido selecionados para o início desta atividade um complexo residencial construído de raiz, na zona do sul, no Algarve, e uma residência unifamiliar no norte, bem como um edifício de remodelação na cidade do Porto, também no norte. Para esta apresentação irei apenas mostrar os dois primeiros mencionados. Para além dos diferentes tipos de projeto, foi definido que as fases do ciclo de vida destes, bem como o nível de desenvolvimento da informação nos modelos, deveriam estar em diferentes estados, para se apresentar ao utilizador a versatilidade e os benefícios em diferentes alturas do processo de construção, como processos estabelecidos, como licenciamento ou execução, entre outros, utilizando o maior número de tabelas possíveis. Para a metodologia de classificação, foi definido o uso da ferramenta do BIM Interoperability Tools, ou BIT, desenvolvida pela Autodesk e de distribuição gratuita. Para a sua concretização, disponibilizou-se então um ficheiro em formato de Excel com uma base de dados das tabelas de classificação, disponível através do site do projeto C-Class. Para além das tabelas, o projeto fornece também um ficheiro em formato de texto que cria os parâmetros necessários, os Shared Parameters, para que o BIT possa sugerir as classificações de uma forma filtrada. Passando agora aos pilotos. O piloto do ateliê Marta Campos, o modelo é uma construção de raiz. Trata-se de um edifício de habitação unifamiliar constituído por 2 volumes, com orientação este-oeste, paralelos e ligados por um outro volume, que funciona como um espaço de chegada e interface entre estes dois que acabei de mencionar. O desenvolvimento este-oeste dos volumes permite a prevalência de paramentos com orientação sul, onde se ancoram os espaços de permanência com consequências positivas no correto comportamento térmico da moradia, pois tira partido do aquecimento e arrefecimento passivos, bem como os princípios de uma arquitetura bioclimática. A modelação segue princípios estabelecidos pelo próprio ateliê, tendo o seu foco a construção individual por camadas de sistemas, de forma a responder aos usos BIM estabelecidos pelo próprio ateliê, bem como outros intervenientes. Foi dado ênfase à classificação de elementos e funções, sistemas e também de produtos, de todos os elementos modelados. Este modelo serve como caso de estudo para a análise crítica da metodologia de classificação adotada pelo ateliê de projeto, retirando ilações sobre futuras práticas a recomendar na adoção de um sistema de classificação da construção numa fase de desenvolvimento de projeto, tanto avançada como para a orçamentação da empreitada de uma forma muito precisa. O piloto do ateliê A-Lab trata-se de um edifício de habitação plurifamiliar, a ser construído em 2022, que efetivamente já começou com alguns trabalhos no terreno. Sobre o aspecto programático, o edifício conta com 38 apartamentos e áreas comuns, correspondentes tanto a salas de convívio, fisioterapia, biblioteca, spa, piscina interior, jardim, entre outros. O programa foi desenvolvido para dar resposta a uma tipologia destinada a séniores ativos, respondendo a princípios de design universal. O edifício está classificado com o nível energético A, utilizando bombas de calor com alto fator de reutilização energética apoiado por painéis fotovoltaicos. O modelo BIM foi desenvolvido de acordo com a metodologia projetual A-Lab. A estruturação do modelo corresponde segundo um esquema que diferencia em categorias as partes construtivas constituintes do projeto, como a estrutura, ou o structure core, ou o núcleo e elementos interiores, ou o invólucro e envolvente exterior, mais conhecido como shell. O nível de desenvolvimento é equivalente ao LOD, do Level of Detail, de 300, que corresponde a uma fase específica de colaboração e coordenação, o que significa
Um modelo que cumpre com as funções tradicionais de concepção de projeto e extração da informação necessária para documentar um licenciamento e projeto de execução, tendo sido utilizado para a detecção de conflitos entre especialidades e quantificação e estimativa de custos. Ao longo de todo o processo de design, foi possível haver simulações de iluminação e está a ser utilizado neste piloto cálculo expedito de emissões de carbono correspondentes aos materiais utilizados. Igualmente, neste modelo foram testadas e validadas todas as categorias de classificação Uniclasse de 2015, sendo a base para o projeto C-Classe. No entanto, para uma maior compreensão das tabelas específicas, foi dado ênfase à classificação de os elementos e funções, que descrevem de uma forma geral as funções dos componentes do edifício, sejam pavimentos, paredes, coberturas, e de espaços e locais, correspondendo à descrição programática. A classificação, como mencionado, foi feita a partir do plugin do BIM Interoperability Tools e sempre que necessário foi complementado manualmente. O presente modelo tem servido igualmente para gerar, testar e validar as ferramentas necessárias para o funcionamento adequado da classificação C-Classe, como por exemplo os parâmetros, ou seja, os shared parameters, que já mencionei, e as propriedades dos mesmos, os property sets, e a exportação para formato IFC. Assim, este piloto tem servido para criar algumas regras base do sistema C-Classe, a serem utilizadas posteriormente por qualquer utilizador, de forma simplificada, procurando enunciar boas práticas de modelação que facilitem a classificação e partilha de informação. Em última instância, este piloto serve não só como caso de estudo para o sistema de classificação, mas também para alinhar uma metodologia processual ou workflow associada a princípios de sustentabilidade, tendo em conta a natureza comercial e contratual dos projetos de arquitetura. Pretende-se desta maneira integrar possíveis estudos expedidos que informem decisões de projeto associadas ao cálculo de emissões de carbono de forma gradual. Estes estudos são compatíveis com os diferentes níveis de informação dos vários momentos de design do edifício, sensibilizando para uma prática integrada com análises de eficiência energética e medição de emissões de carbono. Desde a sua inicial definição volumétrica até uma fase mais avançada de seleção de materiais e sistemas construtivos. Por fim, iria fazer a demonstração do demonstrador criado pelo C-Classe. Ou seja, este modelo será disponibilizado de forma gratuita e interativa, como poderão ver aqui, bem como a sua classificação de elementos através do demonstrador C-Classe, onde é possível ver de uma forma filtrada os elementos tridimensionais do edifício, bem como verificar de uma forma mais detalhada cada elemento através de uma axonometria explodida e todas as suas propriedades devidamente extraídas do software de modelação para o visualizador. Convido-vos todos a verem o demonstrador e que tenham esta experiência interativa. Muito obrigado. Muito obrigada, João, pela apresentação esclarecedora, e vamos passar então à mesa redonda, em que poderemos discutir alguns destes temas e em que aos nossos oradores se juntam a engenheira Margarida Magina, da Quadrante, o arquiteto Ricardo Camacho, pela Comissão para a Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos, e o professor José Diniz Silvestre. Só muito rapidamente
umas notas biográficas dos nossos participantes. Portanto, a engenheira Margarida Magina é engenheira do ambiente com mais de 10 anos de experiência, onde os últimos 6 foram dedicados à coordenação técnica de projetos, gestão de equipas multidisciplinares e de projetos de diferentes tipos de estudos ambientais. Foi recentemente nomeada responsável pela Unidade de Negócio de Ambiente e Alterações Climáticas do Grupo Quadrante. Como consultora e team leader, participou em projetos de larga escala a nível nacional e internacional, com uma forte componente estratégica, relacionada principalmente com os segmentos da energia, recursos hídricos e alterações climáticas. As principais áreas de especialização incluem planeamento, análise e avaliação de impactos ambientais, avaliação ambiental estratégica e sustentabilidade e alterações climáticas. O arquiteto Ricardo Camacho é licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, frequentou o Politécnico de Milão, completou o mestrado avançado na Graduate School of Design da Universidade de Harvard e é candidato a doutoramento pela Universidade de Coimbra. Tem prática profissional em Portugal e no Médio Oriente, leciona de modo intervalado na Universidade do Kuwait e na Northwestern University em Boston, para além de ser crítico convidado no ISCTE, na Universidade de Sevilha, no UNC Charlotte e no Dartmouth College. Enquanto arquiteto, foi nomeado finalista dos prémios Archdially de 2015 e a HKAM para a Arquitetura, ciclo 2014-16, com o projeto Al-Shaqet Park no Kuwait. É membro ativo da IRIS, Associação Nacional do Ambiente, coordenador para alta conhecimento em Leiria e da Comissão Técnica para a Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos Portugueses, entidade que representa na União dos Arquitetos do Mediterrâneo. O professor José Diniz Silvestre é professor associado com agregação no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, investigador e vice-presidente do Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, o CIRIS, doutorado em Engenharia Civil pelo IST, especializou-se em 2009 na avaliação de sustentabilidade de materiais, sistemas construtivos e edifícios, área que já realizou trabalhos de investigação com mais de 25 fabricantes nacionais de materiais de construção e no âmbito de projetos nacionais e internacionais. É coordenador de 2 projetos de investigação com parceiros estrangeiros relacionados com a circularidade e sustentabilidade da construção, foi presidente da Comissão Técnica CETI 161 Sustentabilidade nos Edifícios entre 2017 e 2019. É membro da Comissão Técnica e verificador do sistema da APA Habitat, Sistema de Registro de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat. E, portanto, agradeço desde já a vossa disponibilidade para também nos acompanharem nesta mesa redonda portanto, coloco já a primeira questão, que lance para o ar e que, portanto, para todos. Quando se fala de sustentabilidade ambiental da construção, existe uma tendência de apenas olhar para os impactos do aquecimento, ventilação, iluminação dos edifícios, ignorando outro tipo de obras. Os impactos da construção, a durabilidade e a utilidade social da obra. Acham que esta visão ainda é verdadeira ou a vossa opinião já estará a mudar? E eu começava então pela engenheira Margarida Magina. Vou dar primazia às senhoras. Nem mais, solidariedade. Exatamente, somos poucas aqui neste painel. Exatamente. Bom, antes de mais, olá a todos e obrigada a todos por terem tirado este final de tarde para estar aqui connosco e obrigada à Ordem dos Engenheiros também pela dinamização deste painel, muito útil a todos. Pronto, a Quadrante, para os que conhecem melhor o pior, deixo só aqui muito rapidamente, é uma empresa de projeto de engenharia, portanto o core é projeto de engenharia desde 2013 que integrou aqui uma grande empresa na parte ambiental e na parte de hidráulica, que é a Proceslo, e portanto a parte de ambiente integrou o grupo, este grupo de tão engenheiro civil e bem, mas foi aqui um desafio muito grande esta integração do ambiente. E então, desde essa altura para cá, nota-se bastante esta evolução nas preocupações de sustentabilidade, como todos já tivemos também a oportunidade de falar aqui. Dúvida aqui indo à questão, nós temos um grande desafio na indústria da construção e penso que todos nisso estamos alinhados. A indústria da construção está bastante estagnada e vai ter
necessita aqui de um maior esforço de mudança, e sem dúvida tem vindo a ser, e tem vindo a ser também aqui um foco muito grande da nossa atividade de engenharia, perceber o que é que vai, como é que podemos evoluir e como é que podemos contribuir para a evolução da indústria da construção onde nos inserimos e que é o nosso meio de subsistência, por assim dizer. E estamos muito crentes que os grandes triggers podem ser exatamente a parte da digitalização, que trará uma modernização à indústria e que a torna também mais sofisticada, e por outro lado, esta abrangência nos critérios de sustentabilidade pode ser também um ponto muito grande de viragem na indústria e que lhe trará a tal sofisticação que também precisa, e a digitalização também trará grandes ganhos de produtividade, que por si já é uma indústria em que os ganhos de produtividade estão bastante, ou a inovação é reduzida e, portanto, os ganhos de produtividade também estão bastante estagnados, o que impacta no baixo retorno e numa reduzida, e por outro lado também tem uma reduzida satisfação dos clientes. É uma indústria não muito querida. Portanto, todos estes desafios nós achamos que a sustentabilidade se integra aqui bastante, e sem dúvida que um dos grandes desafios que tivemos quando entramos mais a fundo aqui na indústria da construção, que é a parte do ambiente, é exatamente o tema integração dos diferentes fatores ambientais na construção e no projeto. Portanto, esta é muito premente quando falamos que só olhamos muito para o interior, não é? Uma das coisas que mais sentimos aqui ao nível, e eu te falo aqui mais ao nível interno, que é, nós temos aqui uma grande dinamização interna ao nível da sustentabilidade, estamos aqui a fazer uma grande transformação ao nível da sustentabilidade, e um dos grandes desafios que encontramos foi ver aqui uma perspectiva interna do edifício, mas também uma perspectiva externa que inclui enquadramento local, paisagístico, um enquadramento um contexto territorial que é muito importante quando vamos avaliar a sustentabilidade de um edifício, avaliar também o sítio onde foi escolhido, onde escolhemos ele estar, vai impactar muito na sua sustentabilidade. E portanto, ter estas duas visões de externa e uma visão interna, que essa já é muito, não é? Muito mais, para nós é muito mais óbvia, nesta parte da economia circular, dos materiais utilizados, da energia, da ventilação, do aquecimento, etc. Tudo isso, sem dúvida, já está bastante mais intrínseco, e realmente agora falta aqui darmos um salto. Nós sentimos muito isso, que os nossos engenheiros de projetistas que deem o salto de perceber que há todos os outros fatores que também impactam bastante na sustentabilidade do edifício. E portanto acho que vai ser aqui um grande desafio. Acho que está a evoluir bastante, principalmente pelos sistemas de certificação, que também falámos deles nas apresentações. Os sistemas de certificação têm uma visão algo holística, alguns mais, outros menos, das decisões que são tomadas para o edifício, e portanto obviamente isso contribui e faz parte da mudança, mas sentimos que ainda há muito a fazer, e portanto temos aqui grandes desafios pela frente, que depois vão culminar também com a implementação das decisões, ou seja, é muito importante nós avaliarmos tudo isto em fase de projeto e fazermos aqui um projeto lindo, em que tem em conta diferentes critérios, e depois há um grande desafio na implementação destas decisões efetivamente em construção, e aí é outra dimensão também importante, que é efetivamente implementar no terreno tudo aquilo que projetamos. Portanto, assim, de modo geral. Pronto, obrigada. Passamos agora para o arquiteto Ricardo Camacho. O que é que nos pode dizer relativamente a esta questão? Ou seja, acha que esta visão ainda é verdadeira? Considera que está a mudar? Olhamos para os impactos relacionados com aquecimento e ventilação, ou já há algo mais para além disso? Eu, antes de mais, agradecer a presença também da Ordem neste fórum, e desde já disponibilizar
a própria Ordem para acolher futuras iniciativas. Em relação à questão, a minha opinião pessoal é que não é? Mas claro que a opinião do setor me parece ser diferente. O setor acredita que realmente está a mudar. E a Margarida tocou aqui num ponto que me parece fundamental, que é a questão da própria indústria da construção civil. Claro que não podemos estar aqui a discutir isto sem olhar para a indústria da construção civil desde os anos 50, 60, desde o projeto da reconstrução pós-guerra. E realmente as mudanças não existiram, e em parte provavelmente porque há uma dimensão social e profissional agarrada à indústria da construção civil, que é muito imóvel e que tem sido pouco tocada. E aliás, naquilo que tivemos aqui já hoje a discutir, parece-me ser essa a dimensão que está aqui mais ausente. Concordo com a Maria João que o tema da terminologia é central, ou seja, o que é isto de sustentabilidade, o que é isto de ambiente, a própria questão da demolição, o que é demolição, ou seja, a percepção mais abstrata que o Ricardo Rezende, que o engenheiro Ricardo Rezende aqui falava, destes conceitos, principalmente na fase inicial de projeto, que me parece ser sempre a fase mais complexa de assumir neste processo. Aliás, o engenheiro Rodrigo Lima falou aqui da questão do levels e deste nível 1 como um nível qualitativo, não é? E claro que a questão acaba por ser sempre de que forma é que nós conseguimos criar critérios e discutir esse nível qualitativo. E aí, um dos temas que tem sido muito, muito discutido na Comissão Técnica para a Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos é realmente a questão do critério e a questão da comunicação. Ou seja, por um lado, de que forma é que conseguimos comunicar ao mercado da construção civil, aos próprios empreiteiros e aos projetistas a ideia de processo, porque aquilo que tivemos aqui a discutir hoje é um processo que está a mudar, e esse processo de projeto que está a mudar passa por imensos atores neste processo, desde as escolas às próprias ordens profissionais e ao setor, até, aliás, se olharmos para as obras públicas e para a contratação pública, vamos encontrar imensos bloqueios a muitas das coisas que aqui se discutiram, e penso que tudo isto acaba por dificultar imenso essa transformação que a Maria João revelou aqui, ou falou, essencialmente naquilo que é a nossa percepção de projeto, porque o que aqui acaba por estar em causa é que para os projetistas a ideia de olhar a um projeto antes dele próprio existir, olhar à importância do planeamento da construção ou da execução ou da implementação desse mesmo projeto e entender aquilo que é o ciclo de vida pós, ou seja, os cenários do projeto, tudo mais, não sei, parecem-me ainda muito ausentes em vários setores da sociedade. E para não falar, já que estamos aqui na Ordem dos Engenheiros e em representação da Ordem dos Arquitetos, a questão da sustentabilidade ética, que será certamente fundamental na maior capacidade do Levels, como se assumir como uma plataforma de interface entre várias outras, acaba por ser central. Ou seja, se nós neste momento temos um sistema que é todo o sistema, vamos dizer, do licenciamento de projetos, vamos dizer que é um arquétipo da certificação, onde a sustentabilidade ética é provavelmente o maior drama para a taxa de renovação de edifícios, para o critério de demolição e de intervenção. De que forma é que nós vamos conseguir alimentar ou fomentar essa sustentabilidade ética num sistema de certificação ou em qualquer outro sistema de trabalho ou plataforma de trabalho? Obrigada, Ricardo. Passava agora então ao professor José Denis Silvestre para que também possa dar a sua opinião relativamente a esta questão que foi colocada. Boa tarde. Eu começo por agradecer o convite para participar neste evento e dar os parabéns também a todos os parceiros do projeto C-Classe pelos objetivos e pelos desenvolvimentos que já apresentaram, e queria cumprimentar não só o painel desta sessão, mas também
toda a audiência online. Em relação a estes tópicos e à primeira questão que foi colocada, eu penso que pode ainda não estar a mudar explicitamente o ponto de vista e a importância dos impactos ambientais da utilização versus a construção, mas implicitamente a realidade é que, à medida que os edifícios se tornam mais eficientes em termos energéticos, a parcela de energia incorporada e também de carbono incorporado nos materiais vai ganhando preponderância. Por isso, quando pensamos em dinamizar, por exemplo, que já foi falado, a atividade de reabilitação térmica, é necessário garantir que seleciona os materiais de máxima ecoeficiência, e nesse caso, obviamente sabemos que há um efeito positivo de poupança energética, mas temos que pensar pelo menos em duas dimensões, na dimensão económica e na dimensão ambiental, no ciclo de vida dessa intervenção, e ter isso em conta na seleção dos materiais. Por exemplo, o programa de edifícios mais sustentáveis, programa público para reabilitação financiar, intervenções de reabilitação térmica, já considera a dimensão ambiental, mas apenas com parâmetros qualitativos e sem exigir uma certificação para comprovar que os materiais são de origem natural ou se têm conteúdo reciclado. E a pouco e pouco, ou o mais rápido possível, temos que avançar para parâmetros quantitativos. E a realidade é que já há muitos países europeus que estão a implementar, mesmo em termos de obrigatoriedade, a avaliação da pegada de carbono em edifícios públicos e, tal como também já referiram ao longo desta sessão, considerando um orçamento de carbono por metro quadrado e por ano de utilização do edifício. E em outros países acaba por se introduzir este processo de avaliação dos impactos ambientais, ou pelo menos a avaliação da pegada de carbono dos edifícios, dentro ou a acompanhar o processo de certificação energética, que talvez seja o mais razoável e o que acaba por tornar este processo mais célere. Em relação à questão, por exemplo, da durabilidade não estar ainda a ser tão importante e tão destacada em termos de projeto, eu acho que há uma relação intrínseca entre a durabilidade e a circularidade, porque se nós avaliarmos não só a eficiência material, mas também a eficiência ambiental e económica de qualquer material, todas essas dimensões de eficiência são maximizadas se nós conseguimos também maximizar a durabilidade, a vida útil estimada do material. E por isso, dessa forma, estamos a minimizar a necessidade de substituições e também a minimizar a geração de resíduos dessas intervenções de substituição. Por isso, aí estamos a continuar a usar o material em vez de nos estarmos a preocupar em substituí-los e pensar o que é que devemos de fazer com os resíduos gerados e a tentar fechar o ciclo. Por isso, é uma forma de garantirmos uma maior eficiência material. Professor Silvestre, pela sua resposta. E, entretanto, também gostaria de ouvir a opinião do professor Ricardo Rezende, de uma forma muito breve, do engenheiro Rodrigo e do arquiteto João Miranda sobre esta questão. Posso começar? Sim. Eu sugeri por esta sequência, para estarmos mais ou menos organizados. Quando pensamos aqui, debatemos entre o projeto, os convidados para a mesa redonda, o que eu penso são sempre quais são as pessoas com quem eu quero aprender, ou eu, a equipe, mas quando eu proponho que eu quero aprender, eu aqui tenho aqui tenho a sensibilidade, por um lado, a minha sensibilidade
esta questão é o contacto em alguns projetos em que estou a desenvolver, em que estou envolvido, não como projetista, que não sou projetista, mas na parte como dando apoio ao desenvolvimento dos modelos ou da metodologia BIM, e aí vejo alguns projetos de edifícios até tenho tido essa sorte de algum renome, ou pelo menos de grande, com arquitetos de nome na praça, e aí esta questão do carbono incorporado está completamente ausente. Já a questão dos consumos energéticos está bastante presente e a eficiência energética, aliás, é regulamentar o nosso país. Vejo também dentro do próprio campus do ISCTE, que acompanho bastante as equipas de gestão e de facility management, e vejo as preocupações com os consumos energéticos, trocar lá está as chillers e caldeiras antigas por bombas de calor mais eficientes, mesmo que isso financeiramente nem sempre seja vantajoso. Ou seja, vejo na prática esta preocupação com o carbono que se emite só para pôr o edifício em pé, vejo ainda bastante ausente. Por outro lado, a nível do ensino, vejo essa preocupação já nos professores de projeto, aqui no curso de arquitetura. Sempre mas contudo, de uma forma muito na base da intuição, portanto, na base de uma forma pouco quantificada. Ou seja, já vejo esta preocupação, mas de uma forma, ou seja, com boas intenções, o que não quer dizer que depois, não estou com isto a dizer que os resultados sejam maus. Vejo os alunos cada vez mais preocupados com estas questões, cada vez mais sensíveis ao grande papel, neste caso, que os arquitetos têm como quem toma, ou quem sugere, pelo menos, aos donos de obra e aos clientes cenários para que eles possam escolher, mas ainda de forma muito como se tudo isto, bom, no fundo, fazendo o paralelo com a área de onde eu venho originalmente, a minha área de formação, quando posso ser já mais novo, que era engenheiro de estruturas e o cálculo estrutural, primeiro de edifícios, durante a licenciatura, durante o curso, e depois de obras subterrâneas, como se estivéssemos ainda na Idade Média a projetar baseados em regras que herdámos dos nossos mestres. E penso que na sustentabilidade, nesta questão, as decisões ou as propostas são feitas assim. Com a experiência com o ateliê Lab, e tivemos lá muito recentemente, já não estão neste estado. Quando dão uma proposta a um cliente neste edifício, vamos fazer desta forma, temos estes 2 ou 3 cenários diferentes, dão obviamente, como é que o espaço, quais são as consequências em termos de metros quadrados, em termos de rendimento do edifício, em termos de qualidade dos espaços e ao mesmo tempo, os orçamentos de carbono, ou seja, digam aqui, este é 300 kg por metro quadrado, este é 250 e este é 220, agora, pesando isto tudo, escolha. E, portanto, assumo que nós também veremos de lá chegar, porque nos vai ser exigido, porque também os nossos investidores também terão essa iniciativa. E, portanto, penso que vai chegar mais rapidamente do que se calhar estamos à espera, e estamos a tentar trabalhar para isso. Obrigada, Ricardo. Passando desde já para o engenheiro Rodrigo Lima. O que é que, Rodrigo, relativamente a esta questão, acho que muita coisa já foi dita. A mudança ela acontece, mas eu acho que ainda é muito lenta, porque envolve principalmente três coisas básicas, na minha opinião. Uma são os processos da construção, ainda é muito lento. Então, para se falar em desconstrução, não há como se ter paredes de tijolos colados com argamassa e estruturas de betão, isso já é um pouco complicado. O outro é o próprio mercado, porque muitas pessoas, os clientes não querem pagar muitas vezes por um produto que seja mais bem desenvolvido e que vá trazer um benefício durante o uso, mas que puxe um pouco mais caro durante a venda. E isso também acaba atingindo os projetistas, que cada vez têm mais constrangimentos financeiros para
para ter a liberdade em produzir coisas melhores, e eu acho que esse ciclo acaba prejudicando todo esse desenvolvimento na indústria da construção civil. Acho que é basicamente isso. Obrigada, João. Muito rapidamente, ainda tenho mais uma pergunta e, portanto, para ser tudo rápido, só gostava também de ter a opinião do arquiteto João Miranda sobre esta questão. Sim, obrigado. Vou tentar ser sucinto. A questão da sustentabilidade, na minha perspectiva e também no ambiente profissional em que me encontro, no Zalab, pode ter o foco como sendo uma metodologia de trabalho, ou seja, como uma atenção, como uma premissa e para a concepção de desenho e de projeto. Sinto-me privilegiado em poder estar completamente envolvido neste contexto nórdico, onde a metodologia BIM, a sustentabilidade, beneficia acima de tudo porque, primeiramente, está completamente enraizada na sociedade e também no setor da construção. E bem como secundariamente existirem já bastantes exemplos práticos, tanto no privado, desde projetos de arquitetura contemporâneos de diversas escalas, como no público, que permite um exemplo fundamental para todo o setor, que intencionalmente financia e cria oportunidades para todo o mercado, servindo de mote e exemplo. Sendo assim, para concluir, na minha perspectiva, o interessante é condensar o conhecimento e informação de forma a que se tome decisões devidamente refletidas para o melhor projeto possível e haver maturidade suficiente para não só recebermos informação e sabermos discutir e trabalhar sobre a mesma. Muito obrigado. Obrigada, João. E agora, só para concluir e muito rapidamente, para todos, portanto, tentarem em um minuto apenas dizer, portanto, se acham que já há exemplos nacionais de edifícios relevantes em que os princípios da economia circular tenham sido aplicados de forma inspiradora, e, portanto, fazia a ronda da mesma forma, pela engenheira Margarida Magina e depois pelo arquiteto Ricardo Camacho, professor Silvestre e os nossos colegas que foram oradores na primeira parte da conferência, por favor. Engenheira? Olá, nós em boa verdade não... neste momento já há várias iniciativas de avaliação de ciclo de vida em alguns edifícios em que estamos a trabalhar, já há várias iniciativas ao nível de recursos, de avaliação da otimização de recursos, mas efetivamente eu, na minha opinião, pessoal, daquilo que tenho contactado, não tenho identificado uma inspiração, ou seja, eu acho que ainda há muito a fazer e efetivamente naquilo que depois concretiza e muito por onde o Rodrigo tocou de constrangimento de custos, este desafio de passar do papel para a implementação é realmente um grande desafio e onde nós vamos ter que trabalhar e que muitas vezes estrangula algumas boas soluções que existem e que são pensadas, mas que depois para implementar ainda não são feasible. Ok, obrigada. Passando então para o arquiteto Ricardo Camacho. Eu aqui vou ser... Sim. Sim. Peço desculpa, pensei que era para ser rápido. Mas eu aqui vou ser muito objetivo e muito institucional neste ponto, e se calhar sugeria aqui olhar para dois prémios, um que é o Prémio da Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos, que atribui o primeiro lugar a uma casa em Coimbra. Penso que este tema da pequena encomenda é um tema muito sensível nesta discussão que aqui estamos a ter. Aliás, se olharmos para aquilo que são os comparativos do Levels com outras plataformas, essa é uma área muito difícil de abordar, e portanto o primeiro prémio, a Casa Rotativa do Pedro Bandeira, é um caso paradigmático porque usa metal, ou seja, tem tudo aquilo que toda a gente acha que não é sustentável na sua materialidade, mas tem uma abordagem muito abstrata em relação à ideia de sustentabilidade, porque é uma casa que roda em função das condições climatéricas, aborda esta questão inspiracional que a Margarida falava, do que pode ser, ou do que pode ser realmente o papel do projetista ao nível desta pequena encomenda, ou seja, a ideia da casa genérica portuguesa
é um tema central desta discussão. Aliás, quando falamos em taxa de renovação do parque construído, não podemos só pensar em cidades e não podemos só pensar no centro de Lisboa ou no centro do Porto. O espaço é muito maior e está todo aí. E pegava num outro edifício, que é o edifício Padaria, da arquiteta Diana Barros, no Porto, que foi Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. E tem esta dimensão programática, que muitos de vós aqui falavam, ou seja, quer o Ricardo, quer até o João, que é esta ideia do impacto do próprio, ou da encomenda, ou seja, do próprio proprietário, dono de obra, e que impacto é que este ator pode ter nesta discussão. E claramente naquele projeto, a ideia inicial era criar uma estrutura residencial, e claramente depois de olhar para o edifício e perceber aquilo que se pode fazer no edifício e de que forma é que se pode preservar a identidade do edifício, o programa foi alterado para escritórios. É interessante esta dimensão, porque o mercado urbano em centros como Lisboa e Porto é hoje muito dinâmico, portanto oferece muitas possibilidades ao mercado imobiliário, e a ideia de poder construir programa, ou seja, a tal fase inicial que o Ricardo falava, parece-me ser central nesta ideia de sustentabilidade, ou seja, envolver também o promotor e o dono de obra nesta discussão. Obrigada. Então, passo para o professor Silvestre, por favor, se puder dar a sua, Sim, seu agradeço exemplo. bastante a pergunta. Vou ter que falar a uma escala, olhar para uma escala um pouco mais reduzida, portanto, à escala do edifício não consigo dar exemplos que sejam realmente inspiradores em termos de aplicação dos princípios da economia circular, mas queria dar 3 exemplos na parte do ensino, na parte da investigação e depois na parte da investigação aplicada ligada à indústria, começando então por aquilo também que o colega Ricardo Rezende referiu, passar um pouco a experiência no mestrado de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, em que já temos uma disciplina focada especificamente no ciclo de vida da construção, onde introduzimos e aplicamos estes vários conceitos, incluindo a avaliação da pegada de carbono de vários materiais de construção e do edifício como um todo. Em termos de resultados de investigação, também ligados à circularidade e que podem influenciar a prática de projeto e de eficiência material, eu coordeno aqui no Instituto Superior Técnico, no nosso centro de investigação no SERIS, o Positive Cycle, o grupo Positive Cycle, como está aqui indicado, e dentro do projeto C+D, que é um outro projeto que está a ser desenvolvido no âmbito da ZEA Grants, tal como o C-Class, vamos tornar acessível uma plataforma que permite avaliar os impactos económicos e ambientais de várias soluções de fim de vida, porque sabemos que é bom, em termos de eficiência material, nós reutilizarmos ou reciclarmos, por exemplo, mas é preciso também confirmar se essas são as melhores opções em termos económicos e em termos ambientais. Por fim, estamos a participar também num outro projeto da ZEA Grants, no projeto CIRMAT, em que a empresa promotora, neste caso a DST, está a desenvolver 4 novos materiais de construção com conteúdo reciclado ou incorporando também subprodutos e, sendo uma empresa que cobre praticamente todo o ciclo da construção, consegue fechar o ciclo dentro da própria empresa e fazendo a demolição do edifício, fazendo a gestão dos RCDs e depois oferecendo ao mercado, que é o que se pretende aqui no fim do projeto, produtos com conteúdo reciclado ou com subprodutos também incorporados, já com uma declaração ambiental de produto, para também demonstrar as vantagens ambientais desses materiais. Obrigada. Tanto Ricardo, Rodrigo e João, muito rapidamente, para não esgotarmos o tempo. Vou ser muito rápido. Realmente, eu fiz esta pergunta, como disse há pouco, porque não conheço, e para ver se apareciam, não conheço no nosso país, e com certeza que há. Vou chamar aqui a atenção para o piloto que estamos neste momento a desenvolver aqui de caso de aplicação aqui do
da nossa metodologia de estimativa do carbono incorporado, que é aqui um edifício que o ISCTE está neste momento a reabilitar, em que estes cenários tínhamos uma estrutura de beton armado, de fraca qualidade, dos anos 60, lajes de bigotas, pilares de 20 ou 25 centímetros, sem paredes resistentes, portanto, e houve muito esta discussão aqui entre a equipa de projeto. O projeto foi interno, se devia demolir, se devia reforçar, e portanto, a decisão lá está tomada de forma pouco quantificada, sem quantificação, muito baseada em análise, por um lado, financeira, por outro lado, análise da qualidade do edifício resultante, mas também com esta preocupação das emissões associadas à construção, foi manter tudo o que se pudesse aproveitar da estrutura. E neste momento, portanto, poderá eventualmente ser um bom exemplo. Nós estamos neste momento a fazer essa avaliação utilizando a nossa metodologia. Queremos trabalhar sempre com projetos reais, portanto, com aquelas dificuldades todas que os modelos que vêm das equipas de projetos têm cada uma com a sua metodologia própria, e achamos que aí conseguimos ser extremamente flexíveis. Ou seja, não queremos dizer aos utilizadores, dizer, têm que modelar desta forma, têm que ter um modelo assim, porque senão ninguém vai usar a nossa ferramenta. E, portanto, vamos tentar confirmar ou desconfirmar essa decisão. E, portanto, penso que muitos dos casos no futuro são, por um lado, construir ou não construir, demolir ou não, para reconstruir, demolir esta parte, reabilitar esta parte, e para isso precisamos de ter formas de decidir isso, que sejam quantificáveis. Ok, obrigada, Ricardo. Rodrigo, muito rapidamente. Bem, com relação ao mercado, eu não conheço muitas iniciativas, conheço, por estar na investigação, conheço mais iniciativas das universidades mesmo, de desenvolvimento de materiais e processos, mas o mercado, confesso que eu não conheço muitas iniciativas assim. João, então, Sim. algum edifício que conheças? Sim. E gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos a visitarem o site do Ateliê, onde, dada a estrutura que existe, é possível ter projetos internacionais e nacionais, e estamos em permanente atualização, onde temos o foco nesta sustentabilidade como método, como mencionei. Exemplos mais práticos, no contexto de Noruega, Oslo Science City, é um projeto com uma dimensão urbanística, com uma escala muito, muito diferente ao contexto português. E agora, um bocadinho para fazer a ponte ao contexto português, o Ateliê Alab está a desenvolver algumas moradias, habitações unifamiliares, que estão em fase de construção em Portugal, onde esperemos revelar em breve. E, se calhar, para finalizar, diria que um bom exemplo, e esperemos que seja um bom exemplo, o projeto que foi aqui apresentado, do Senior Living em Lagos. Seria isto. Muito obrigado. Obrigada, João. Maria João, posso só acrescentar? Sim, claro, Ricardo. Acrescentar um pequeno detalhe. Só aqui uma sugestão. Eu acho que para podermos falar de casos sustentáveis, temos de ter pelo menos uma margem de uns 10, 15 anos para olhar para trás e perceber realmente de que edifício é que estamos a falar. Quando estamos a falar de edifícios. Portanto, se calhar ainda vamos ter que esperar 15 anos dos projetos do ELAB para perceber o que é que está em causa. Obrigada, e portanto, e com esta intervenção dou por terminada a nossa mesa redonda e passo desde já a palavra ao professor Fernando Pinho, para não nos estendermos muito para além das 7, que já vamos 2 minutos para além das 7, mas pronto. Professor Fernando Pinho, quando quiser. Muito bem, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, vou pedir só mais 2 minutos. Tinha aqui, obviamente, uma série de considerandos a fazer, mas eu penso que a sessão foi muito enriquecedora, foi muito esclarecedora. Evidentemente que há um mundo por detrás de todos os conceitos e tópicos e assuntos que foram aqui abordados. Quando se junta na mesma frase o conceito de transformação digital
e a construção sustentável, evidentemente que o resultado é um assunto muito vasto, muito importante, envolve muitas especialidades, muitos profissionais, muitas sensibilidades, e isso está refletido no nosso painel de oradores e também, certamente, no nosso painel de assistência. Mas, portanto, eu gostaria só de encerrar esta sessão agradecendo a todos os presentes, desde logo ao meu ilustre colega Jorge Ramiro, membro eleito, em representação do Conselho Diretivo da Região Sul, a todos os oradores, à Engenharia João Falcão, que em boa hora propôs este tópico, e a Engenharia João Falcão é a nossa membro eleita, membro vogal suplente do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros. Maria João, muitos parabéns pela forma como preparou e organizou e conduziu esta sessão. Queria também uma palavra de agradecimento, já disse, mas gostaria de repetir à nossa assistência. Muito obrigado por terem estado presentes. Esta época do ano já é um pouco difícil para muitas pessoas, muitos já estarão de férias, com certeza, portanto, apesar disso, ainda tivemos uma boa casa, embora uma casa virtual, mas uma boa casa, muita assistência. Muito obrigado pela vossa presença. E só para terminar também um agradecimento muito especial. Nós damos muito trabalho, mas gostamos de reconhecer o esforço também dos nossos colegas dos serviços da Ordem, à doutora Rita Bernardo, que é a coordenadora da área de formação e comunicação, e também ao Sr. José Vultos, do Serviço de Informática. Portanto, eu, por mim, não tenho mais nada a dizer, a não ser um grande obrigado a todos, um grande abraço para todos, saúde, e até uma próxima oportunidade. E até breve. Muito obrigado. Deus, boa tarde. Até breve. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.